se vê nessa situação, mas fala assim: agora eu sei o caminho que eu vou traçar para ser liberto disso, para isso nunca mais me atingir, nem a mim, nem a minha casa, nem minha família, nem meus negócios, seja em que área for. Amém? Vem cá, meu pastor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Senhor, ó Deus, Pai, estamos aqui diante de Ti. E aqui também está o Teu servo, Senhor, ó Deus, o pastor Jessé, que vai ministrar a Tua palavra. Assim como Paulo pediu, o apóstolo Paulo, pediu para que orasse por ele, para que o abrir dos lábios dele viesse a Tua palavra, Senhor, com ousadia e com poder. Assim como o Teu filho também está aqui, eu peço a Ti, Senhor, que ao abrir dos lábios dele, venha, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ó Deus, com poder e grande glória, Senhor, ó Deus, e que Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, ó Deus, sobre a vida dele e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Já conseguiu dar um sorriso para Ele hoje? Aleluia. Glórias a Deus. Eu não vou perguntar quem já sentiu, vou perguntar quem consegue sentir a presença dEle aqui. É real a sua presença no nosso meio essa noite. O Senhor, Ele tem feito, Ele não fará, Ele já tem feito grandes maravilhas. O que vai acontecer não só hoje, mas todos os dias, serão coisas grandiosas da parte dEle para nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo, onde está inserido o tema, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Aleluia. Estamos tremendo um pouco, para não falar outras coisas. Já deu formigamento na barriga, mas o Senhor é bom. Graças a Deus. Aleluia. Ouvir a voz do Senhor faz a gente estremecer, faz a gente chorar, faz a gente se quebrantar diante dEle. Aleluia. Quem ouve a voz de Deus e não tem a vida mudada, não ouviu a voz dEle, ou virou as costas para a sua voz. Aleluia. A maior prova é o texto que você vai ler agora. Aleluia. Diz o texto sagrado, versículo de número 1. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e grilhões, e as correntes foram quebradas por ele, ou cadeias, e os grilhões despedaçados, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite gritando entre os túmulos, ou clamando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele. Em algumas traduções vão dizer que o adorou, gritando em alta voz: o que quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não me atormente. E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediu-lhe com insistência, clamando, que não mandasse para fora daquele país ou daquela região. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte.
pelo monte, aleluia. E os espíritos imundos pediram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu-os. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e se afogaram. E os que tratavam dos porcos fugiram, foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, agora assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado. E também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência, ou rogando que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência, clamando: Jesus, o deixasse ir com ele. Porém, Jesus não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhes tudo que o Senhor fez por você, e quão grande misericórdia teve de ti. E ele foi e começou a proclamar, pregar em toda a Decápolis tudo quanto Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Se assente glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Tem um lado bom e tem um lado ruim de ser o segundo pregar, né? Você pode ler o texto todo, que ainda ninguém, né? Ninguém leu o texto todo, então todo mundo fica mais obediente, fica em pé, né, pastor? O texto todinho. Aleluia, glórias a Deus. Igreja, depois de mim vai passar grandes homens e mulheres de Deus, escolhidos para estar ministrando nessa campanha. E quando a gente começa a estudar, a pesquisar e pedir ao Espírito Santo inspiração para ministrar, a gente é tão agraciado por Deus, porque a gente entende que o oceano do Espírito ele é tão profundo, que ele nunca revela todos os seus mistérios para uma pessoa só. Aleluia. Então já fique na expectativa de como Deus vai começar a usar os demais depois da gente. Como Deus vai tomar a vida de cada um aqui nesse altar. Aleluia. E não só nesse altar, o que Deus vai fazer aqui embaixo também. Na sua casa, na sua vida. Aleluia. Assim como fez na vida desse homem. Quando a gente abre a nossa Bíblia aqui no capítulo de número 5, é um texto muito poderoso, um texto que fala de libertação, né, do poder de Deus. Mas para falar desse texto aqui, o capítulo de número 4, ele nos mostra o que levou Jesus a ir à terra de Gadara, a terra dos Gadarenos. O capítulo de 4, Jesus primeiro ele vai entrar num barco, e ali ele vai começar a pregar, e a pregação dele é a parábola das sementes. A primeira instância, Jesus ele entra no barco para pregar para o seu povo, para uma multidão que estava ali ouvindo. E de repente, quando a ministração vai terminando, Jesus ele está à beira da praia, está ministrando alguns milagres, e de repente Jesus poderia voltar de novo para ali, para Jerusalém, Cafarnaum, para qualquer uma daquelas outras cidades. Mas Jesus decide entrar no barco novamente. E ao entrar no barco, o texto diz que provavelmente ele estava cansado do dia. Talvez ele não dormiu, não teve tempo de almoçar, enfim, estava cansado e foi dormir. E os discípulos estavam tocando o barco. E você conhece a história, que de repente levantou uma tempestade diferente. Uma tempestade que nenhum daqueles que trabalhavam com pesca estava acostumada
já estava acostumado a ver a bravura do mar, do vento, mas aquela tempestade era diferente. E aquela tempestade assombrou a todos que estavam ali. E o texto vai dizer que Jesus estava no barco dormindo. Acorda o mestre, e o mestre simplesmente, ele repreende o vento, repreende o mar, e ali se aquieta-se. Não se sabe se ele voltou a dormir, mas eles vão chegar do outro lado. E o texto que nós começamos lendo, no versículo de 1, diz exatamente: e Jesus e seus discípulos chegaram do outro lado. Aleluia, glórias a Deus. Jesus e os discípulos chegaram do outro lado. Chegaram como? Depois de terem enfrentado tempestade. Chegaram como? Depois que estavam no barco e parecia que ia quebrar. Parecia que Jesus não estava se importando. Mas o texto vai dizer que depois desse cenário todo, muitas vezes nós nos encontramos assim, depois de tantas situações, nós chegamos do outro lado. E não chegamos sozinhos, chegamos com Jesus. Aleluia! Porque vento e tempestade vem para tentar nos parar, para tentar nos paralisar. Embora que a origem era espiritual, mesmo assim, aleluia, Jesus conosco, glórias a Deus, o barco não quebra e a gente chega do outro lado. Aleluia. E o texto vai dizer que Jesus desce do barco. Antes Jesus sobe no barco para pregar, agora Jesus desce do barco. E quando ele desce do barco, agora eu quero que você entenda, aonde que eles estão não é Jerusalém, não é Galileia, não é Cafarnaum, não é nenhuma daquelas cidades que ele estava acostumado a percorrer, a fazer milagre. Aonde que ele está é a cidade mais distante de Jerusalém, é a cidade de Gadara, uma das 10 cidades ali da província romana, a cidade que estava mais próxima da Síria, cerca de quase 2 quilômetros, 2.700 quilômetros, se aproximava ali da Síria. E o texto vai dizer que Jesus, ele vai para este lugar, para o lugar mais distante, para buscar uma alma. Aleluia. Jesus vai atrás de uma alma. Aleluia. E o texto vai dizer agora que Jesus, naquela cidade de Gadara, o que a cidade de Gadara fazia? Qual era a sua lucratividade? O que ela degustava em fazer? Cuidar de porcos. Principal atividade da cidade, cuidar de porcos. Por quê? Cuidar de porco dava lucro lá. Cuidar de porco dava rotatividade naquela cidade. Porém, a criação de porcos começou a gerar problema. Por quê? Porque Gadara, aleluia, se você pegar todo o mapa geográfico da promessa que Deus fez a Abraão, de todos os limites da terra, que pertence a Israel, embora outras nações ainda ocupam lá, mas um dia vai ser de Israel, porque é promessa feita a Abraão, aleluia, e Jesus vai dar, porque é uma coisa que Jesus promete, pode ter inimigo na terra, mas Jesus, aleluia, ele tem autoridade para dar, para devolver, melhor dizendo, aleluia. Aí os inimigos estão lá, ainda também tem alguns judeus. Eu não sei o que os judeus ainda faziam lá. Por quê? Porque é lugar onde que se cria porco, o judeu não poderia estar. Para não se contaminar. Para não se parecer igual. Aleluia. Aí o texto vai dizer que esse endemônio, que ali o povo está criando isso lá. E agora há um problema, não se sabe como, mas uma porta foi aberta. Uma porta foi aberta em Gadara, pela criação dos porcos. E a proporção foi muito grandiosa,
Porque esses demônios, ou essa criação de porcos, geram uma grande porta naquela cidade. Ao ponto, como você lê no texto, a Bíblia vai dizer que um homem começa a ficar endemoniado. Só que a situação dele vai se agravando. Não dá mais para ficar dentro de casa. Ele não tinha limite dentro da sua casa. Não dá mais ficar no meio dos parentes. Não dá para mais deitar numa cama. Não dá mais para se assentar numa cadeira e comer numa mesa. Não dá mais o estado que o homem ficou. E o que é que os demônios vão fazer? Nós lemos o texto. A Bíblia vai dizer que ele ficava endemoniado de dia e de noite. Quase sempre estava endemoniado. É bem provável, como nós vemos nesses processos que nós vemos aí, que em alguns momentos, aleluia, o corpo desfalecia. E ao desfalecer, os demônios se aquietavam no corpo daquele homem. Mas tinha uma condição, e a condição é, para você dormir endemoniado, quebra a sepultura, deita-se nos corpos que estão ali apodrecidos, cheirando mal, e se quiser se alimentar, coma deles. Aleluia. E conforme ele vai tendo aquela prática dia após dia, mais e mais demônios vão entrando em seu corpo. É interessante, eu sei que muitas das vezes, a gente, quem trabalha com libertação, quem já fez, às vezes sai 1, 2, 3 demônios, a gente chama de legião. Não. Legião é uma coisa diferente. Muitos sabem aqui que legião era uma contagem romana, que distava entre 3.000 a 6.000. Ou seja, aquele homem no mínimo tinha 3.000 e no máximo tinha 6.000 demônios. Agora tenta imaginar um ser humano com tanto demônio assim no corpo. E o texto vai dizer, calma que eu estou tentando explicar algumas coisas a você, para entregar aquilo que Deus nos deu essa noite aqui. Aleluia. E esse homem agora, ele sai de dentro de casa e vai morar com os cadáveres. A morada dele agora não é só o cemitério, é o sepulcro. A cama que antes era dentro de casa, agora é a cova aberta. E o texto vai dizer que como aquele homem começou a dar trabalho, os homens da cidade, porque a sua esposa e nem seus parentes podiam segurá-lo mais, começaram talvez, no momento em que os demônios desfaleciam o corpo dele, vamos prendê-lo com corrente, com cadeias. Vamos amarrar ele com diversas correntes, para resolver o problema. Vamos trancafiar ele. E o texto vai dizer que, quando os demônios provavelmente voltavam, aquela corrente ela fazia assim. Quebrava as correntes. Aí os homens viram que as correntes não podem prendê-lo. Tiveram uma nova ideia. Vamos pegar os grilhões. Enquanto as correntes prendiam as mãos, os grilhões prendiam os pés. Só que há uma diferença entre corrente e grilhão. A corrente, como todo mundo é a mais conhecida, né? São elos entrelaçados de ferro. Já grilhão é uma barra de ferro maciça retorcida. E o texto vai dizer que quando botaram o grilhão, ele despedaçou. Por isso que, quando a gente fala, a gente nunca viu, e nem relato, a não ser esse bíblico, de um ser humano que fez isso. De tamanha é a proporção que esse homem vivia. E o que começou a acontecer em Gadara? Quando alguém transitava, quando alguém tinha que percorrer, que tinha que passar por Gadara, qual era a fama da cidade agora?
Não vamos passar por lá, vamos dar uma volta maior, porque lá tem um problema sério. Lá é a terra do endemoniado. Porém, a terra em que começaram a criar porcos é um pedaço de solo que faz parte da terra santa, que faz parte da terra sagrada. E o que o povo começou a fazer? Criar porco na terra que é santa. Aleluia. E criação, quem já viu, por incrível que vocês vão estudar aí, que eu sei, aleluia, e você vai começar a reparar algumas coisas, que quem já viu porco, quando ele vai dar a cria, ele não dá só cria, ele não dá um filhote, não dá um leitãozinho, não. Todo mundo concorda que ele dá uma ninhada de uma vez só. São diversos leitãozinhos que nascem. Esse é o problema de criar porco na terra santa. Porque uma hora, quando o porco gerar, ele não vai gerar um leitãozinho, ele vai gerar uma ninhada completa. E aquilo que era um probleminha, vai virar um grande problema agora. Aleluia. E a terra que é santa, bate no peito, é teu coração. Aleluia. É o teu coração que é a terra santa. Cuidado para não criar porcos nessa terra. A terra é sagrada, a tua vida é sagrada. Se a tua vida é sagrada, precisa ser santa, precisa ser morada, templo do Altíssimo. Não dá para criar porco na terra que é santa. Porque uma hora, quando ele começar a gerar seus filhotinhos, não é só gerar, você vai ter que cuidar de cada um deles. E os homens da cidade pensaram, resolvemos o problema. Não resolveram, corrente não prende, grilhão não prende. Então o que se faz? Deixa solto. Ele gostou do cemitério, gostou dos cadáveres, deixa para lá. A gente continua com a nossa manada aqui cuidando e deixa o endemoniado para lá. Aleluia. Porém, o texto que nós lemos, a Bíblia fala que Jesus pisou do outro lado. Jesus não falou, vem. Jesus não chamou, se aproxime. Mas a Bíblia fala que quando ele coloca o pé, e pé na Bíblia tem um significado. Pé na Bíblia significa autoridade. Quando Jesus pisa, a legião entende que chegou uma autoridade maior. Uma autoridade chegou. Aleluia. A autoridade chegou. E não chegou sozinho, chegou acompanhado com mais 12 discípulos. Mais 12 obreiros de oração. Mais 12 que clama, mais 12 que não se contamina, mais 12 que tem a terra ainda santificada. Aleluia. Aleluia, eu sinto Jesus. O Nazareno pisou nessa terra. Deus. Aleluia. Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus pisa, a autoridade chega, a autoridade é maior. Aleluia. Por que o pé na Bíblia é autoridade? Olha Jesus dizendo para os discípulos: eis que vos dou poder. Para quê? Colocar a mão? Aleluia. Para gritar? Para clamar? Eis que vos dou poder para... Aleluia. Quem pisa não é você, é quem pisa contigo. Aí Jesus vai dizer, Deus vai dizer na sua palavra: aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar a sua mente, o seu coração, não, aonde você colocar a planta, Ele te dá. Por quê? Tem uma autoridade chegando.
Aleluia, ela está aqui essa noite. A autoridade dele está aqui neste lugar hoje. Aonde ele pisa, aleluia. Se a legião não aguentou, tu acha que trabalho de feitiçaria vai aguentar? Tu acha que maldição vai aguentar? Aleluia. Anabacandarabará e o reb naracandará. Aleluia. Aleluia. E o texto vai dizer que o endemoniado vai e se aproxima. Aleluia. Ele faz assim exatamente. Dobra. Porque ele reconhece quem se dobra. Quem dobra o joelho é porque ele reconhece que quem está na frente é maior autoridade. Aleluia. E não só se dobra. O texto vai dizer que ele se prostra. Outras Bíblias vai dizer que ele adora. Aleluia. Isso aqui o endemoniado está nos dando uma aula. Tem muito crente que acha que tem um espírito, ou diz que tem um espírito, e vem para a igreja e não adora. O endemoniado está adorando e muita gente não adora. Aleluia. Aleluia. Crente, vamos adorar o Senhor. Aleluia. E não só adorava, porque o texto vai dizer que ele clamava. Até o demoniado clamava. E tem crente que não clama. Aleluia. Aleluia. O endemoniado está dando uma aula aqui para muita gente. Aleluia. Presta atenção, estou falando para o endemoniado. Não é para os demônios. Aqui a gente não adora e nem exalta demônio. Aleluia. Mas o texto vai dizer que quem trabalha com libertação sabe que tem hora, minha pastora, que é a pessoa, e tem hora que é o demônio. O demônio gosta de fazer essas graças, né? Se você não tiver discernimento de espírito, né? Você fica ali achando que é demônio e é a pessoa fazendo graça, né? A gente tem um obreiro Gilson aí, ele está lá embaixo, a gente até brinca, né? Que ele tem a mão grande, né? Tem um obreiro Gilson aí para essas horas. Aleluia. Só para descontrair um pouquinho, igreja. Aleluia. Claro que ninguém vai bater numa pessoa, obviamente. Mas quem apanha sempre é o demônio. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer agora que agora sim o demônio vai falar. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Aleluia. Quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, Jesus. Porque no versículo 41 do capítulo 4, os discípulos, depois que Jesus repreende o vento e o mar, os discípulos falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto os discípulos ainda estão tentando descobrir quem é esse, os demônios já sabem quem ele era. Aleluia. É por isso que está escrito que os demônios, eles tremem, eles creem. Muito mais que muito crente crê e obedece. Aleluia. Mas preste atenção, só para você não pegar essa palavra e ficar meio triste nesse momento. Quando eu falei para você que o endemoniado fez isso, mas só que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é enganado por qualquer endemoniado e nem por qualquer demônio, só porque se prostrou, só porque adorou. É por isso que João, capítulo de número 4, versículo de número 23, você que conhece sabe, está escrito o quê? Aleluia. Mas vem a hora aí, e agora é, que, não, pode ficar mais bonito, que os verdadeiros o adorarão, o Pai. Aleluia. Cadê os verdadeiros aqui essa noite? Aleluia. Endemoniado adora de um jeito, mas verdadeiro adora de outro. Aleluia. Então não se engane aí quando você vê videozinho de gente que está na lama, no pecado, cantando, com eloquência, profetizando. Não se engane. Está
está pregando, tem profetiza, não se engane. Não se engana por isso, porque Jesus não se engana. Se Jesus se enganasse, o versículo seguinte não ia dizer exatamente isso, porque ele dizia baixinho, só ele ouvia, só os demônios ouviram: sai dele, espírito imundo. Você está adorando aqui, mas eu sei que tu é espírito imundo. Eu sei, eu já te vi, demônio. Eu já te vi, espírito imundo. Eu já te vi. Aleluia, Jesus já viu. Estão tentando enganar Jesus, Jesus vê. Aleluia, Jesus enxerga. Pode tentar enganar a gente aqui, mas o dono da igreja ninguém engana. Aleluia, glórias a Deus. Aí depois nessa narrativa que nós lemos aqui, aleluia, aí os demônios começam o que? A ficar atormentados. Os atormentadores agora são atormentados. Preste atenção que a presença de Jesus atormenta o inferno. Aleluia. Os demônios começaram a ficar inquietos naquele corpo, sendo que no início eles se apresentam como fosse um só, no singular. Aí Jesus, quando começou a falar espírito imundo, preste atenção que provavelmente cada vez que Jesus falava espírito imundo, era um que saía. Aí Jesus vendo, sai no 1, 2, 3. Aí Jesus pergunta: qual o teu nome? Aí ele se apresenta: sua legião, porque somos muito. Nós somos uma multidão. Jesus, nós somos muito. Ninguém nunca nos expulsou daqui. Ninguém nunca veio aqui, bateu no peito e nos mandou embora dessa terra. Desde que eles abriram a porta do coração, da vida, da cidade, da casa deles, nós fazemos residência nessa cidade. Ninguém nunca expulsou a gente daqui. Aí Jesus vai chegar. Os demônios começam a ficar atormentados, eles começam a orar. Começaram a pedir, a suplicar, a clamar: não manda a gente embora daqui não. Não manda a gente embora. Isso dá um nó na nossa cabeça. Porque a gente sempre manda os demônios embora. O demônio está pedindo: eu vou sair do corpo dele, mas a gente quer ficar. Aí os demônios começam a falar: não manda para os porcos. Em outras palavras, a gente não quer ser atormentado antes do tempo. Que atormento é esse? Que os demônios sabem, aleluia, preste atenção, os demônios, Satanás, aleluia, sabe que tem um lugar preparado para eles, e eles vão ser atormentados. Fique tranquilo, talvez hoje ele atribula a tua vida, se você permanecer fiel até o fim, um dia eles vão ser atormentados, aleluia, por toda a eternidade vão ser atormentados. Aí eles estão pedindo: não me mandem antes do tempo não, deixa a gente por aqui por enquanto ainda, deixa a gente ir para os porcos. Por quê? Porque foi através dos porcos que a gente entrou, da mesma forma que a gente entrou por ali, ou por aqui, ninguém entrou pela janela, ninguém entrou por aqui, entrou pela porta. O que é que os demônios fazem? A gente precisa ir embora pela porta. Aleluia. Aí Jesus autoriza. Quando Jesus autoriza, preste muito bem atenção nisso. Os demônios, se era quase 2.000, vamos arredondar, se fosse 2.000 demônios mesmo, se fosse 2.000 porcos mesmo,
E se fosse também 6.000 demônios, no mínimo em cada porco tinha 2 demônios. A gente pergunta como é que um homem conseguiu suportar tanto tempo demônios em seu corpo. Porque o texto vai dizer que os porcos começaram a ficar o quê? Alvoroçados. Eles não conseguiram dar conta de 1, 2 ou 3 demônios que estavam ali dentro deles. Sabe por quê? Aleluia. Glórias a Deus. Porque porco tem que se acabar. Aleluia. O porco precisa se acabar. Aleluia. O endemoniado não pode se acabar, mas o porco tem que se acabar. Aleluia. O texto vai dizer agora que os porcos ficam alvoroçados. Aí tem os criadores de porcos ali. Aleluia. Tinha os criadores de porco ali. Tinha um dono daquela manada toda ali, que estava vendo aquilo tudo. Demônios, a legião saiu e entrou nele. Daqui a pouco, os porcos começaram a ficar alvoroçado. E o texto bíblico diz que eles começaram a correr em direção a um penhasco, a um abismo, para se precipitarem de lá. Preste atenção que eles vão cair aonde? No mar, nas águas. É importante isso. Que toda vez quando você está muito estressado, você vai para onde? Para o mar pescar, né? É bom, né, pastor? Nadar. Quem nunca gostou no final da tarde, domingo, ir na praia, ficar um pouco olhando lá para as águas lá, né? Te traz o que? Alívio. Te traz calma, te traz refrigério. Quem já viajou? Quem foi para cá, lá para a cachoeira, tomou banho, vai para a piscina, enfim. Ou melhor dizendo, se você nunca fez isso na vida, mas quando você chega no verão, a primeira coisa que você quer chegar no seu banheiro e tomar um banho de água gelada. Te dá um alívio. Dá uma sensação boa. Te dá uma sensação de refúgio, de renovo. Né? Só que os porcos foram para as águas erradas. Enquanto um endemoniado vai na direção de Jesus, os porcos vão para a direção errada. Vão para o caminho errado. E não tem noção do perigo do abismo que há embaixo, da altura. E o texto vai dizer que todos os porcos se precipitam e morrem afogados no mar. Agora gera mais um problema. Que agora aqueles que estavam ali, vem de ficar felizes, ficaram espantados, maravilhados, e eles vão para a cidade. E começaram a falar, olha, o endemoniado não está mais endemoniado. É mesmo? Não tá, a gente não precisa mais usar corrente. É mesmo? Não precisa mais botar grilhão, não precisa. Onde é que está? No mesmo lugar. Mas quem está lá com ele? Jesus. Aleluia. Ainda está no mesmo lugar, só que agora está com Jesus. Porque Gadara, ela ficava muito próximo à Síria, próximo ao mundo. Quanto mais distante de Jerusalém, mais próximo do mundo você fica. O que os gadarenos começaram a fazer? É melhor criar porco para vender para os inimigos. E viraram as costas para Jerusalém. Que era o quê? A cidade aonde o povo se ajuntava para adorar a Deus. Quando a gente vira as costas para onde Deus está, a tendência nossa é se aproximar dos inimigos e acabamos alimentando ele. Quanto mais distante de Jerusalém, mais próximo da fronteira com o inimigo.
Quanto mais distante de Deus, mais próximo do mundo você está. E a Bíblia vai dizer agora, aleluia, que depois desse cenário, agora o endemoniado está liberto. O endemoniado agora está são. E um detalhe do texto que eu esqueci aqui, eu me lembrei agora. O texto diz que ele se feria com pedras. Porque o endemoniado não tacava pedras? Porque quem taca pedra a gente chama de doido, de maluco. Mas se ele se batia na pedra, está endemoniado. Aleluia. Quanto mais você resiste à pedra, aleluia. Tivemos uma campanha passada aí falando sobre a rocha. 2 meses falando sobre. Quanto mais você tenta bater na rocha, a rocha te fere. Quer ir contra a rocha te fere. Eu nunca vi alguém dar um soco numa pedra e sair com a mão bonzinha. Se eu perguntar alguém, vai ali, bate a cabeça na parede, você não é doido, você não é maluco. Mas o endemoniado bate a cabeça. Porque todo aquele que está endemoniado, bate cabeça. Perde o rumo, perde a noção. Quem recebe a instrução de demônios, perde o prumo, perde tudo, perde referência, perde identidade, perde característica, e a sua personalidade agora não é mais de alguém normal. Aleluia. E agora vem a cidade, agora. O que aconteceu lá? A cidade está toda ali presente, tentando entender, viu o homem normal, sentado, conversando, vestido. Aleluia. Até vestimenta Jesus dá na hora. Mente, Jesus renova na hora. Aleluia. A transformação de Jesus é algo incomparável. Aleluia. Mas só que houve um problema. E o problema, Jesus veio com a solução. Só que os cuidadores de porco não queriam essa solução na vida deles. Por que eles não queriam essa solução? Porque dava lucro para eles. Por isso que muitos altares aí sustentam a gente que está em pecado. Muitos altares aí dão glamour, fama, status para quem não tem vida com Deus. Vive na lama, está sujo. Mas eu não estou vendo. Mas o Espírito que revela, vê. Aleluia. Aí o que vai acontecer agora? A cidade agora está alvoroçada. E há um clamor no meio deles. O clamor é: começaram a clamar: Jesus, sai daqui. Jesus, se retira daqui. Desculpa. Jesus, nós não te queremos aqui. Jesus, você não é bem-vindo na nossa cidade. Jesus, some daqui. É pesado essas palavras, né? Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ninguém nunca disse isso com palavras, mas com atitudes. Quantas das vezes as atitudes expulsaram Jesus da terra? Quantos pensamentos o Espírito se retirou da sua vida? Quantas palavras que foram ditas, que não eram para ter sido ditas, ou ouvidas, o Espírito se retirou. Cuidado com os cuidadores de porco. Cuidador de porco não gosta de Jesus na terra. Cuidador de porco não gosta de santidade, não gosta de doutrina, não gosta de escola bíblica, gosta de palavra, não gosta de ser exortado, não gosta
de ser necessário ser chamado ao gabinete. Não gosta. Foge dos cuidadores de porcos. Por quê? Porque a única pessoa ali naquele grupo ali daquela cidade que deu crédito e valor foi quem? O endemoniado. E o restante? A Bíblia não diz que ele estava endemoniado, mas amava cuidar de porco. Tem gente que ela não vai ficar endemoniada. Não vai. Você ora, faz campanha, faz propósito, aí você fala assim, Jesus, porque essa pessoa não consegue sair dessa lama, dessa sujeira, não tem força. Por quê? Jesus, o que está escondido? O que aconteceu? O que houve? Aí Jesus vai falar, provavelmente está cuidando do porco. Aleluia. Glórias a Deus. Mas calma, ainda há esperança. Aleluia. O texto vai dizer nos últimos versículos, daqui a pouco a gente vai orar. O texto vai dizer exatamente assim, que a cidade não queria Jesus, mas o preste atenção, o que era endemoniado, que levou a fama para a cidade, da cidade do endemoniado, aleluia. Eu queria saber o nome desse homem, porque o texto não fala. O homem ficou tão endemoniado, que a fama dele agora era endemoniado, cachaceiro, 7-1, sem vergonha. Mas quando Jesus chegou, aleluia, glórias a Deus, quando a autoridade pisou, quando a legião entendeu que alguém maior chegou na terra, aleluia, que agora não era mais a região dela, aleluia, aqueles homens agora expulsaram, mas só que o ex-endemoniado agora, Jesus, se ele soubesse que ele era o filho de Davi, né, ele também falaria, mas não, ele só falou, Jesus, eles não querem você, também não quero ficar mais aqui com eles, porque quem prova da libertação e da transformação de Jesus não consegue conviver aonde os cuidadores, criadores de porcos estão vivendo. Não dá para ficar no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma localização, não dá. Aleluia. Glórias a Deus. O ex-endemoniado, Jesus, eu imagino Jesus dando uma olhadinha para trás, reconheceu a voz, que antes era a voz da legião. Deixa eu então ir contigo, me leva contigo. Aleluia. Eu acho que é o único texto na Bíblia que Jesus fala assim, não, você não vai comigo. Porque Jesus já fala assim, vinde a mim todos, que estás o que? Endemoniado, está o que? Embriagado, está drogado, está na prostituição, está sujo, aleluia, todos. Mas com ele eu vou falar assim, você não vai, mas eu quero entrar no barco, você não vai entrar no barco, aleluia. O ex-endemoniado ele não fica assim, mas eu queria, a oportunidade era para mim, era a minha vez, tinha tudo para dar certo, Jesus. Ele não vai fazer pirraça, não vai bater o pezinho, não vai fazer bico, fechar a cara, não vai virar as costas para a igreja, não quero mais saber. Aleluia. Aí Jesus dá uma ordem. Porque tem certos crentes que Jesus tem que dar ordem. Mas preste atenção, mas ele queria ficar com Jesus. Mas imagine ele falando lá na Galileia assim, olha, eu era possuído por legião. Quem não conhecia a vida dele? E daí? Aleluia.
Aí o demônio chegava lá em Cafarnaum. Jesus certa feita curou um homem. Fizeram um buraco lá no teto lá. O homem era paralítico. E Jesus deu uma ordem para ele. Perdoou os pecados e ele se levantou. Todo mundo estava ali, sabia da história. Sabia do milagre. Mas o dele... Quem é esse camarada aí? Talvez alguém até debochar. Legião, tu era o quê? Tu era soldado romano? De qual legião romana tu era? Aleluia. Poderiam zombar dele. A ordem de Jesus é: olha, o problema que aconteceu na tua vida, a origem veio de dentro de casa. Aleluia. Porque a primeira ordem que Jesus falou: volte para a sua. Foi para a casa do vizinho, do coleguinha, para o trabalho. Foi para dentro da sua. Há quantos anos que o homem não pisava mais naquela casa? E se ele fosse pai? Os filhos perguntassem para a mãe: mamãe, cadê papai? Mamãe, cadê papai? E a mãe tentando explicar: papai, ele não está mais morando com a gente. Mas está morando aonde? Olha, é um lugar muito triste, terrível. Mas mamãe, eu quero ver papai. Não, quem está lá não é papai. Quem está habitando lá não é mais papai. Aleluia. Aí o texto vai dizer que ele agora recebe essa ordem: volte para a sua casa e para os teus, e proclama, prega, anuncia. Aleluia. O ministério mais rápido que Jesus levantou, de ex-endemoniado, aleluia, para ser um grande ganhador de alma. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Eu queria que tirasse essa mesa aqui da frente, aqui, só por um minutinho, tá, pastora? Para orar pela igreja. Coloque ele em cima, por gentileza.